Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e hoje nós temos um convidado muito especial aqui, o nosso irmão Bruno, que está compartilhando, da sua experiência com Cristo, de como desde pequenininho, ele conseguiu ter fé, orar para que seus pais não se separassem, começar a ter esse despertamento espiritual, de buscar a Deus, de conviver com a palavra. E isso é muito importante, que nós venhamos estar sempre educando as crianças, para que elas não fiquem separadas, longe da palavra, mas que elas possam participar de todas as atividades, porque à medida que elas vão compartilhando, que elas vão ouvindo, aquilo vai entrando no coração delas, Mesmo elas sendo pequenas, muitas vezes nós pensamos que elas não vão entender nada, o espírito delas está recebendo. Mesmo que elas fiquem lá brincando ou desenhando, enfim, mas nós devemos levar as crianças, em todas as atividades da igreja, para que elas comecem a ter esse hábito, de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor e ter no seu coração a fé, para que depois ela não tenha que passar por tantas dificuldades assim como nós passamos para poder receber a Cristo, Nós podemos encurtar esse processo, não precisar passar por tanta dificuldade, por tanto sofrimento até entender que Jesus é a solução para a nossa vida. E como pais, como responsáveis, Deus responsabilizou os pais a realizarem essa obra. Muitas vezes nós pensamos que eu vou levar para a igreja educar espiritualmente. Mas Deus diz na sua palavra, em Deuteronômio 6, que a responsabilidade espiritual é com os pais, ou aqueles que estão cuidando e criando aquelas vidas, para que elas recebam a palavra, porque é todo dia, Assim como o Bruno compartilhou conosco, que os pais dele levavam a palavra todo dia, formalmente, informalmente, indo levar para a escola, dá para fazer uma oração, compartilhando sempre da palavra, porque isso vai ajudar para que as crianças possam ser servas do Senhor, E eu gostaria de perguntar para ti, Bruno, você vai na igreja e busca as coisas de Deus porque você quer ou porque os teus pais forçam você? Não, porque eu gosto, de ler a palavra, de ler as histórias que aconteceu, quando Jesus veio aqui na Bíblia. Eu gosto de ler porque é bem legal. Você sempre gostou de estar na igreja, de estar junto com os irmãos, de participar dos grupos familiares? Sim, eu gosto bastante também de participar dos grupos, eu gosto também de ir na igreja, eu gosto bastante. E eu percebo assim que para ti a tua família é a igreja, Sim. Você logo já sente que ali onde estão os teus irmãos em Cristo, que é a realidade espiritual, Ali é a tua família e você se sente bem, você se sente em paz porque tá junto da tua verdadeira família, que é a de Deus. Eu sempre eu pensei nisso, por causa que a gente não, depois que a gente entrou na igreja, a gente não conviveu muito mais assim com a nossa família natural, A gente conviveu mais com a nossa família espiritual, como irmãos. Amém. Frequentando a casa, compartilhando da palavra, sempre vendo a tua família espiritual. Sim, a gente gosta bastante de compartilhar as palavras com os irmãos, de compartilhar, os testemunhos, as coisas que têm acontecido, Amém. E você também toca violão, toca carrom. E como foi que surgiu essa vontade de também ser levita, de louvar na casa do Senhor? Surgiu quando a gente tinha entrado na igreja, que eu sempre gostei, de tocar violão, de bateria, assim. E daí, um dia, quando a gente cresceu pensando assim, um dia eu ainda vou lá subir no palco, vou tocar ou vou tocar nos grupos familiares, sempre cultivou esse desejo. Sim, meu pai também. Ele sempre quis também, ele gostava bastante. Ele sempre pensou, que eu ia um dia ir tocar louvor, tocar violão. E daí,
eu comecei a tocar assim, eu tentava, só que eu não conseguia. Daí eu comecei a ir nas aulas lá em Novo Hamburgo que tinha de violão. Como assim? Tinha aula na igreja de violão para quem quisesse? Tinha sábado, quem quisesse ir, e daí eu comecei a ir. Daí eu não consegui, né, acompanhar, só que depois de um tempo eu fui de novo. Daí eu comecei a me interessar mais, a tentar, e daí eu comecei a conseguir tocar violão. O que precisa para aprender a tocar violão? Precisa bastante perseverança e fé que tu vai conseguir tocar. Isso mesmo, tem que ensaiar, né? Tem que ensaiar bastante. Até que o Senhor dá aquela capacidade, Deus vem e vai aperfeiçoando o dom e começa a tocar, né? Sim, no começo os dedos dói, né? Começa a ficar com bolha, mas depois, quando a gente tenta, daí flui, daí não precisa mais ficar com bolha, com os dedos machucados. E como foi a tua primeira experiência de tocar no grupo familiar ou de tocar na igreja? Primeira vez que tu foi fazer o louvor? Primeira vez foi lá em Novo Hamburgo, na igreja, que eu já tocava carrão antes nos grupos, né? Já tocava. Daí eu comecei a tocar violão na igreja, que a gente tinha um grupo de louvor, que foi logo depois que eu aprendi a tocar, eu já comecei a tocar violão. Eu já tocava assim nos grupos, mas depois eu comecei a tocar na igreja. Olha só. E o que você faz? Você ora para receber os louvores? Você presta atenção na palavra para ver o que Deus está falando na casa do Senhor? E aí, como que você faz para escolher os louvores que você vai cantar? Às vezes eu oro, às vezes também antes, né, tenho as palavras que tem a oração, daí eu tento ver se eu tenho um louvor tipo que tenha o mesmo sentido da palavra e da oração, né, que o pastor fez antes de a gente louvar. Olha só, que bênção. Então você que está nos assistindo hoje, que tem também esse mesmo desejo de louvar e está um pouco desanimado, persevere, né? Assim como nosso irmão aqui compartilhou, o Bruno, que você possa perseverar, que às vezes numa primeira tentativa não vai se adaptar, assim como foi com o Bruno, mas talvez depois, com oração, perseverando e buscando, tudo vai dar certo e você vai conseguir louvar o Senhor, porque mesmo que a gente não toque, talvez, num grupo ou no culto, é muito importante que nós venhamos estar aprendendo o instrumento e louvando, porque diz na palavra, né? Todo o ser que respira, louve ao Senhor, né? Então, ali naqueles teus momentos de oração, nos teus momentos que você precisa de muita fé, de força, vai lá, pega o teu violão e toca, porque para Deus ele não vai olhar a nossa habilidade, né? Claro que a gente sempre tem que buscar o aperfeiçoamento, mas o que importa é aquele momento que você está dedicando a tua vida, que você está louvando a Deus por tudo que o Senhor já fez dentro do teu coração. Amém? Então persevere, busque, né? Inclusive até tem aulas de violão gratuitamente no canal do YouTube, em que você pode acessar, e ali tem aulas muito boas, bem para que nós possamos aprender esse instrumento, né, especificamente o violão, e você vai com certeza conseguir a tocar em nome de Jesus, né, Bruno? E agora você teve uma experiência grande na tua vida, né? Você trocou de cidade, trocou de escola, trocou de colegas, de irmãos, de igreja, porque a tua família foi chamada como missionário. Como foi e como está sendo essa experiência para ti hoje? Antes de a gente receber a notícia que a gente ia ser missionário, eu sempre quis mudar porque eu sempre tinha vontade de sempre estar mudando de escola, de casa, por causa que eu gostava assim de conhecer pessoas novas, de gente nova. Daí quando a gente recebeu a notícia que a gente ia ser missionário, a gente ficou muito alegre, né? E daí a gente veio aqui pra Cachoeira.
Todo mundo ficou feliz, o pai, a mãe, a Dude, o Bruno, todo mundo ficou feliz com a notícia. Aham, a Dude também. A Dude, ela começou a pular quando ela recebeu a notícia. E daí a gente veio pra cá e tá sendo muito bom essa experiência de a gente ser missionário, porque é bem legal conhecer gente nova, conhecer irmãos novos, né, que a gente não conhece, né? Pra gente sempre ter algum irmão que a gente quer compartilhar testemunhas, palavras. A gente sempre tem um irmão, né? Não o mesmo que a gente sempre conhece aquele irmão, não outros, né? Porque a gente tem que conhecer irmãos novos. Amém. E você não teve nenhuma dificuldade, por exemplo, vou deixar minha casa, o meu quarto, as minhas coisinhas, meus amigos que já estavam acostumados, colegas. Você, por algum momento, assim, pensou nisso? Ou logo você já viu que você queria servir o Senhor? Não, eu não fiquei muito triste. Eu não fiquei triste porque eu queria mesmo trocar de cidade, assim. Também por causa... Eu só fiquei triste uma vez, né? Por causa de que eu ia trocar de lugar, trocar de meus colegas, né? Meus irmãos que a gente tinha... Que eu tinha lá em Novo Hamburgo, né? Que eram as crianças lá de Novo Hamburgo. Mas o resto foi tudo legal, assim. Deus já estava produzindo um desapego no teu coração. Aí foi mais fácil. Sim, a gente sempre, desde pequena, a gente trocou sempre de casa. A gente sempre trocou de escola. Acho que a gente já trocou umas 10 vezes, assim, de casa e umas 11 de escola, assim. Já tem um treinamento aí. É, sei. Mas a gente nunca foi pra outra cidade. Sempre no Novo Hamburgo a gente trocava, assim. Olha só. E nessa experiência que você teve, aconteceu uma coisa com o teu pai logo que vocês chegaram, né? O que aconteceu? Aconteceu que ele sentia muita dor, né, no corpo. Daí, um dia ele foi ver um exame. E daí ele mandou pra doutora lá de Novo Hamburgo, que a gente tinha, que era uma irmã da igreja. E ela viu que o pai tava com um problema na veia do coração que tava aumentando. E ela podia explodir. Só que daí o pai não sabia isso. Daí logo que ele recebeu essa notícia que ele tinha esse problema, ele logo foi para Novo Hamburgo. E daí foi muito difícil, né? Por causa que eu fiquei com muita saudade. Eles ficaram 2 semanas fora e eu quase chorei, assim. Minha irmã também, ela ficou com muita saudade. Daí quando eles chegaram de novo, a gente ficou bem alegre. Você orou, buscou a Deus porque ele estava com essa enfermidade, precisava passar por uma cirurgia, né? Como foi essa experiência, assim, espiritualmente? Recém chegar numa nova cidade, com irmãos diferentes, numa nova escola, novos colegas, tudo novo, né? E de repente o pai e a mãe ter que se deslocar 2 semanas numa outra cidade, você ficar na casa de outros irmãos que você quase não conhecia. E ainda com essa sensação, assim, que o pai precisava, né? Estava hospitalizado. Como foi para ti viver isso? E o que você sentiu, assim? Colocou tua fé, tua esperança no Senhor? Sim, eu e minha irmã, a gente sempre orava. A gente sempre orava para dar tudo certo também na cirurgia, que dava tudo certo. E daí depois deu tudo certo e ele voltou para casa. Mas foi bem difícil, assim, né? Por causa que a gente não conhecia quase ninguém. E daí a gente ficou sem os nossos pais por 2 semanas. Foi bem difícil. Foi um treinamento de missionário, né? Foi um treinamento de missionário. E você ficou com medo por algum momento, assim, que pudesse acontecer alguma coisa com teu pai? Sim, eu fiquei com medo, né? Mas daí logo depois eu sabia, eu pensei, né, que Deus, ele cuida de tudo. Se ele quisesse que acontecesse alguma coisa com o pai, ia acontecer, né? Porque é Deus que faz as coisas, né? Ele tira a ferida e dá a ferida, né? Ele cura e ele pode dar enfermidade. E ele cura também. E ele faz esses milagres, né? Todos os dias na nossa vida. E nesses momentos, assim, você procurava colocar teu pensamento no Senhor? Como que você fazia?
A gente sempre quando eu ia do dia orar, tipo antes de dormir, numa refeição, a gente sempre orava para ele e a gente orou bastante. A gente orou muito, a gente sempre ficava lá pensando, né, que poderia acontecer um monte de coisa com o pai, mas daí não aconteceu nada, né? Ele só passou por um tratamento, né? Minha mãe também, porque o meu pai, antes disso, ele tinha quebrado o braço. E minha mãe, ela cuidou dele e a gente ajudou, né? Daí a gente se mudou e aconteceu isso. E minha mãe também, né? Ela foi muito tratada. E naquele período que teu pai quebrou o braço também foi uma experiência para vocês, né? A gente tinha que ajudar ele, a mãe tinha que ajudar ele a tomar banho, a gente tinha que ajudar ele a colocar a camisa, a colocar o tênis, era bem difícil. O pai, daí quando ele melhorou, aliviou um pouquinho, né? Quando ele melhorou, ele tirou o gesso, que daí tava meio ainda. Ele não podia fazer força, mas daí ele ajudou, né? Ele fazia daí suas comidas, ele tomava banho sozinho, mas daí a gente ainda ajudava ele. E com todas essas experiências, assim, o que você tem aprendido da parte do Senhor? O que você fica como mensagem, assim, como aprendizado no teu coração? Que a gente sempre tem que confiar em Deus, porque Ele que é o dono de tudo, né? Ele que faz qualquer coisa, a gente sempre tem que ter fé, bastante fé, por causa que se não tiver fé, a gente não vai poder fazer nada, né? Por causa que para fazer alguma coisa precisa de fé, por causa que, tipo, quando a gente tá com machucado, a gente precisa de fé para Deus tirar aquele machucado. Assim, quando a gente tá com algum problema, assim, familiar ou espiritual, assim, a gente sempre tem que buscar Deus e ter bastante fé. Que a gente também não pode também ficar duvidando, assim, que a gente não pode ficar duvidando, por causa que se a gente ficar duvidando, Deus ele vai provar mais ainda, né? Por causa da nossa dúvida do nosso coração. Porque a gente não pode duvidar, a gente tem que ter fé. Amém. Exatamente. Sempre colocar os nossos olhos em Cristo, né? E eu vi que você está estudando um livro, né, da editora Vento Sul. Conta para nós como é que surgiu essa vontade de estudar esse livro, qual é esse livro e como é que tu faz? Essa vontade foi por causa que eu já li um livro, né, que era Os Inimigos da Alma. E daí eu sempre gostei de ler livro, eu sempre gosto de ler. E daí eu tava lendo O Rebanho Curado, só que daí eu não era que eu não gostei, né, mas eu senti que era outro livro que eu tinha que ler. E daí eu comecei a ler o Escola de Missionários, que daí antes de dormir todo dia eu tenho que fazer uma redação do capítulo que eu li, tipo, o que eu entendi desse capítulo. Você lê o capítulo do livro e faz um resumo daquilo que você entendeu. Sim, eu faço um resumo no meu caderno do que eu entendi. E até agora, nesse estudo, o que você entendeu desse livro Escola de Missionários? Que quando uma pessoa ela vai plantar uma semente assim, em algum lugar, as outras pessoas ela vêm e quer plantar uma semente, mas não tem, né? Não é assim, por causa que daí a pessoa vai ficar confusa, né? A gente tem que regar para Deus dar o crescimento. E também que os missionários, eles não são aqueles que mudam de cidade, que mudam de estado. São aqueles que em algum lugar, pode ser na sua casa, no seu trabalho, plantam uma semente no coração de alguém. Isso que é ser missionário. Todo mundo é missionário, isso? Todos aqueles que levam a boa nova para as pessoas. Exatamente, né? Então, todos nós somos missionários, porque missionário é aquele que é enviado, né? Esse é o significado da palavra missionário, aquele que é enviado. Não importa aonde você tá, talvez você não precise mudar lá para outro país, para outro lugar muito distante. Nós podemos começar a ser missionário dentro do nosso lar, né? Onde a gente vai, com as pessoas que a gente contata, que é levar a boa nova, né? Então, assim como ele estudou, um planta, né? Outro rega, e que Deus é que dá o crescimento. E
que nós precisamos regar em cima da semente, né, que nós temos recebido. E não pregar uma coisa diferente, né, um evangelho diferente, mas levar a palavra correta, o evangelho do reino, ministrar para que todas as vidas sejam restauradas e curadas. Amém? Então eu agradeço aqui a tua presença de compartilhar conosco e eu queria que você deixasse um recado para aquelas crianças da tua idade que talvez hoje elas não se interessem muito assim por Deus, para que elas possam buscar e ver que é legal, que é muito interessante, que nós devemos, né, buscar o Senhor. Eu deixo o recado que aquelas crianças que não gostam de ir na igreja, que elas venham a se aprofundar mais, por causa que as coisas do mundo não deixam a gente saber. Meu pai sempre diz isso, né? Que quando uma pessoa ela precisa de alguma coisa, e daí a gente não vai na igreja, a gente não conhece nada, a gente não pode ajudar, né? Mas quando a gente tá na igreja, a gente conhece, a gente sempre sabe o que fazer, a gente ora para Deus, a gente fala com aquela pessoa, né? E também que essas crianças, esses adolescentes, eles venham a seguir mais essa palavra, e que os pais também, que eles incentivem as crianças a seguir essa palavra, a orar, a ir na igreja, nos grupos familiares. Isso que eu queria deixar de recado. Então que o Senhor possa cumprir o propósito, né, que Ele tem na sua vida, na vida da sua família. Agora que Deus trouxe essa novidade para vocês e que os planos de Deus possam ser cumpridos. Em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui, irmãos, até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.